Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de História, dessa vez falando do ciclo do ouro, período extremamente importante na história brasileira e também na história portuguesa. Pois bem, período, nós temos o século XVIII como período áureo, o auge da mineração no Brasil, ou seja, 1701 até 1800. Para que você compreenda mais facilmente, vamos mostrar para vocês as regiões mineradoras. Você sabe que quem descobriu o ouro foram os bandeirantes paulistas no finalzinho do século XVII, 1693 mais especificamente, na cidade de Caeté, Minas Gerais. E, portanto, um dos estados mais importantes será exatamente Minas Gerais, que aqui no mapa você pode ver. Então os paulistas saíam aqui de São Vicente, os bandeirantes, descobriram ouro em Minas Gerais. Depois, Goiás e depois Mato Grosso. Portanto, esses seriam os três estados abrangidos pela mineração durante o período do ciclo do ouro no Brasil. Pois bem, tipos de jazida. Nós temos um tipo de mineração no Brasil que ficou conhecida como ouro de aluvião ou ouro de lavagem. Vamos entender isso. Esse ouro de aluvião é aquele ouro que se encontra em meio à areia dos rios e às vezes nos barrancos, mas a uma baixa profundidade. Portanto, com uma bateia, ou com algumas ferramentas simples, você consegue extrair esse ouro. Então você precisa de baixa tecnologia para explorar esse ouro encontrado naquela ocasião. Pois bem, se você precisa de baixa tecnologia, se o ouro é superficial, ele esgota rapidamente. Isso que nós tivemos. É por isso que o ciclo do ouro dura no máximo 100 anos. Com 50 anos ele já estava em franca decadência. Então, houve um rápido esgotamento das jazidas, especialmente de Minas Gerais. E isso explica por que o ciclo do ouro foi efêmero, curto no período colonial brasileiro. Tipos de garimpo. Nós temos dois tipos de garimpo. Como que se extraía o ouro no Brasil? Você sabe que esse ouro era superficial, rápido esgotamento, durou praticamente um século apenas, e você é o tipo de garimpagem. Nós temos uma faiscação. O que é a faiscação? Faiscação é isso aqui, que você está vendo na imagem. É um garimpeiro que trabalha só. Ele com uma bateia, essa peneira se chama bateia, uma pequena ferramenta, uma pá, ele consegue extrair ouro sozinho. E, portanto, isso é faiscação. A lavra é outro tipo de exploração que se trata de uma pequena empresa mineradora. Ora, nesse caso, você já tem um proprietário, um patrão, dono de uma área maior e que já emprega outros trabalhadores, outros mineradores, normalmente escravos. Então a sociedade mineradora manteve a escravidão, assim como no período anterior do ciclo do açúcar. Então nós temos a faiscação, que é uma exploração individual, e a pequena empresa mineradora, que é a lavra. Ok? Administração aurífera. Assim que foi descoberto o ouro no Brasil, vocês se lembram que Portugal estava passando por uma crise violentíssima. Portugal estava com dificuldade financeira, havia saído do domínio espanhol, com os cofres vazios e a crise da cana-de-açúcar. Portanto, assim que se descobre ouro, foi a salvação para Portugal. Portugal, então, com Dom João V, já cria uma legislação para administrar a exploração do ouro no Brasil. Então nós temos aí, primeira coisa, um documento que era o Regimento do Ouro, uma legislação que regulamentava como que seria feita a exploração aurífera. E para fazer cumprir as determinações dessa legislação, do Regimento do Ouro, foi criada uma Intendência das Minas. A Intendência das Minas era como se fosse delegacias do ouro.
Em cada região mineradora de Minas Gerais e do Brasil, você tinha uma intendência. Vamos substituir por uma delegacia do ouro. E tinha um intendente, como se fosse um delegado do ouro. Ele é que supervisionava, orientava e principalmente fiscalizava se o regimento estava sendo cumprido, se os impostos estavam sendo pagos, quem estava explorando, quem iria ter o direito de lavrar, né, fazer a exploração dos terrenos, dos lotes auríferos, porque era essa intendência que distribuía para as pessoas as áreas a serem exploradas. Então nós temos uma administração com o regimento do ouro e a intendência das minas que fiscalizava a aplicação do regimento do ouro. O que Portugal estava interessado mesmo, e vocês devem já perceber, era exatamente os tributos, os impostos. E isso é muito importante, pessoal. Não se esqueçam disso. Assim que foi descoberto o ouro, foi criado a quinta parte de todo o ouro explorado. Ou seja, se você encontrasse 1 quilo de ouro, 20%, 200 gramas, era da coroa portuguesa. Esse foi o imposto básico e o primeiro a ser aplicado. Não deu muito certo, porque as pessoas sonegavam, os mineradores deixavam de pagar, e portanto eles criaram uma coisa chamada captação. Imposto por pessoa, por trabalhador. Parece que era 17 gramas por cada escravo dia. Se você tinha 10 escravos, 170 gramas de ouro por dia. Encontrou ou não encontrou ouro. Então, e se o minerador minerava sozinho, ele pagava a taxa para ele. Tá ok? Então você tem aí uma taxa por cada trabalhador na lavra ou na faiscação. Também a coisa não anda muito bem. Então eles criam a chamada finta. Estipulavam uma área e diziam que, olha, determinada área tinha que pagar 100 arrobas fixas anuais. Uma arroba corresponde a 15 quilos. Portanto, 1.500 quilos de ouro. Imagina isso. Não importa o que você faça, não importa quanto você recebeu. Ao final do processo, o governo somava, deu 100 arrobas. Então faltam 50 arrobas. Você vai ter que se virar aí com mais essas 50 arrobas, né? Mais que os 50 quilos, né? Os outros, o que faltava. Pois bem, então essa era a finta. E também nós temos, finalmente, a derrama. A derrama o que era? Derrama era a cobrança de todos os impostos que não foram pagos. Então, os impostos atrasados que não foram pagos, uma determinada área precisava de recolher 1.500 quilos de ouro. Recolheu 1.000, faltaram 500 quilos. Uma vez ao ano, eles tinham que juntar, desde a aliança de casamento até alguma coisa que o valha, juntar mais 500 quilos de ouro e entregar para o intendente, o governo português. Pois bem, é a cobrança de todos os impostos em atraso. Todos esses impostos, pessoal, um sucedia o outro. Quinto, captação, finta, derrama, finalmente. Por volta de 1720, o governo português, percebendo que as pessoas estavam sonegando, deixando de pagar os impostos, eles criaram a chamada Estrada Real, que saía de Minas e ia até o Rio de Janeiro, e você só podia passar por aquela estrada, porque tinha diversos postos de cobrança de impostos. Além do que, mesmo assim, as pessoas passavam. Você deve se lembrar da famosa história do Santo do Pau Oco, aquele santo que tinha um buraquinho no fundo, e você enchia de ouro e passava com o santinho. Ninguém ia abrir os fundilhos do santo, não é verdade? Para verificar se tinha ouro ali. Então as pessoas sonegavam, deixavam de pagar. O que o governo cria? Em 1720, cria as casas de fundição. Locais onde o ouro era transformado em barras.
Você encontrou lá 1 quilo de ouro, você tinha a obrigação de pegar a pepita ou o ouro em pó, levar a uma casa de fundição. Existiam diversas espalhadas por Minas Gerais. Mais importante era o Vila Rica, né, que tornou-se Ouro Preto. Lá, esse ouro era transformado em barra, vocês estão vendo uma barrinha aqui, carimbada com o selo da casa de fundição, e aí já era retirado os 200 gramas do governo português, né, aos 20%. E você recebia então uma barrinha de 800 gramas, aí você podia circular com esse ouro pelo Brasil. Significa que esse ouro já tinha sido quintado, retirado o quinto, pago a parte do governo português. Essa foi a criação das casas de fundição. E os mineiros, obviamente, se revoltaram muito contra a instituição desse instrumento. Porque agora, se eles fossem pegos com pepitas ou com ouro em pó, esse ouro seria confiscado, seria retirado, confiscado, e você seria preso. Portanto, agora não tem como escapar muito. Mesmo assim, eles faziam de tudo para escapar da cobrança dos impostos. Com relação aos diamantes, pessoal, foram descobertos pedras preciosas, daí o nome Minas Gerais, porque nós tivemos ouro, diamantes e pedras preciosas. Mas predominou, obviamente, o ouro. Agora, com relação a diamantes, que tem um valor muito maior do que o ouro, ele foi descoberto logo no início do século XVIII, no chamado Arraial do Tijuco, ou Distrito Diamantino, hoje atual Diamantina, próximo, não muito distante de Belo Horizonte. Primeiro, o que o governo faz? Ele expulsa todos os mineradores de lá. O diamante tem um valor muito maior. Ele expulsa todos os mineradores e ele toma conta da região, criando o que nós chamamos de estanco português. Estanco significa monopólio, assim como ele havia feito com o pau-brasil. Você se lembra, né? Houve um estanco sobre a exploração do pau-brasil. Agora, um monopólio também sobre a exploração dos diamantes. No primeiro momento, essa exploração foi terceirizada, passou para intendentes, né, que quisessem explorar, desde que pagasse uma vultosa cifra para o governo português. Depois, criou-se a Intendência dos Diamantes, uma empresa do Estado para explorar os diamantes. Olha para vocês verem, 1771, o monopólio. Você colocava um escravo na frente de cada funcionário do governo português. Essa região era cercada como se fosse um campo de concentração, para que não saísse nenhuma pedra de diamante, porque você sabe o valor do diamante. Então, à frente de cada escravo você tinha um funcionário da coroa. Só saía e só entrava no distrito diamantino com autorização do o governo português. Então criou-se ali quase que um campo de concentração para explorar devidamente os diamantes, já que o valor era extremamente alto. Obviamente, todos esses impostos que vocês viram, quinto, finta, captação, derrama, casas de fundição, geraram uma série de revoltas na região mineradora. A primeira delas foi a Guerra dos Emboabas, 1708, eu lembro como se fosse hoje. O que acontece? Assim que se descobriu ouro em Minas Gerais, convergiram para a região estrangeiros. Ora, professor, mas quem encontrou não foram os bandeirantes? Foram. Mas a notícia se espalhou. Se encontrou ouro em Minas Gerais, todo mundo vem para cá. Vem quem quer. E aí ocorreram conflitos entre os bandeirantes, descobridores das minas, e os estrangeiros, conhecidos como emboabas, porque usavam uma bota feita de penas e tal,
Era assim que os índios indígenas chamavam os estrangeiros. Pois bem, os estrangeiros eram em maior quantidade, chegaram em maior quantidade, e, portanto, os bandeirantes acabaram sendo expulsos da região. Quem vence a Guerra dos Emboabas? Os forasteiros, os estrangeiros, portugueses, nortistas, pessoal nordestinos, tá? Que vieram para cá depois da notícia da descoberta de ouro. E os bandeirantes, aqueles que descobriram ouro, eles acabaram embrenhando para o interior do Brasil e acabaram encontrando ouro em Goiás e Mato Grosso. A segunda revolta que vale a pena nós mencionarmos é a revolta de Filipe dos Santos, 1720. Ela está ligada diretamente à criação das casas de fundição. Você sabe, a casa de fundição transformava o ouro em pepita e pó em barras, dificultando o contrabando. Então os mineradores se revoltam. Filipe dos Santos é o líder desse movimento. Ele lidera os garimpeiros. São derrotados, Filipe dos Santos é executado de uma forma extremamente violenta. Conta a história que ele foi amarrado e esquartejado por 4 cavalos, né, que espalhou seus membros pela região. Outra revolta, a mais importante, a Inconfidência Mineira, que nós falaremos posteriormente, mas vai dar já um spoiler para vocês. A Inconfidência Mineira, 1789, exatamente na data da Revolução Francesa, já influenciado pelas ideias iluministas, já fala em emancipação do Brasil. Esse movimento deveria eclodir, iniciar exatamente no dia da derrama, aquela cobrança de todos os impostos atrasados de uma só vez. Segundo os Inconfidentes, isso geraria uma ira, uma raiva dos mineradores e seria o momento adequado para colocar a revolta na rua. Esse movimento fracassou porque foi denunciado por Silvério dos Reis e Tiradentes e os seus aliados foram presos. Tiradentes será executado, como vocês sabem. Pois bem, falaremos depois da Inconfidência Mineira em uma outra ocasião. Consequências da mineração. Pessoal, eu quero muita atenção agora, porque a mineração, como diz um historiador uruguaio, Eduardo Galeano, deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. Ou seja, o ouro brasileiro, diamantes, pedras preciosas, enriqueceu Portugal por pouco tempo. E depois esse ouro e essa riqueza vai ser transportada para a Inglaterra. Porque a Inglaterra que tinha produtos industrializados. Vocês devem se lembrar do Tratado de Methuen, Tratado dos Panos e Vinhos. Portugal comprava da Inglaterra todos os produtos manufaturados, principalmente tecidos. E a Inglaterra se comprometia a comprar vinhos de Portugal. As pessoas usam mais roupas, mais tecidos do que vinho. Portanto, Portugal pagava a diferença se vinha 10 navios da Inglaterra e iam 2 navios de Portugal para a Inglaterra. Portanto, a diferença era paga com o ouro brasileiro. Esse ouro brasileiro, fiquem atentos, servirá para financiar a Revolução Industrial Inglesa. Por isso que a Inglaterra sai na frente na Revolução Industrial. Então, o ouro brasileiro deixou muito pouco para o Brasil, em termos de riquezas. Também para Portugal. Foi parar a maior parte na Inglaterra. No entanto, ele causou muitas transformações na sociedade brasileira. E isso é o que se cai muito em vestibulares. A corrida do ouro no Brasil fez com que houvesse um aumento populacional, coisas de mais de 100%. Olha para vocês verem, em 1700 o Brasil tinha 350 mil pessoas. Um século depois, a população brasileira era de 3 milhões e 300 mil pessoas. Ou seja, aumentamos 10 vezes a população brasileira em um século. Então,
Houve um aumento populacional extremamente significativo como consequência da mineração. Só isso? Não. Mudança do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. O eixo econômico está acompanhando a economia. Se antes a economia era açucareira, a capital era Salvador, você se lembra. Agora, a mineração veio para o Sudeste e Centro-Oeste. Então, o eixo econômico muda, né, do Nordeste para o Sudeste. E juntamente com isso, a capital também vai mudar. De Salvador, o governo português vai transferir a capital, século XVIII, para o Rio de Janeiro, para ficar mais fácil o controle da extração mineral. Então, a partir daí, o Rio de Janeiro passa a ser a nossa capital, mais próxima da região mineradora. O eixo econômico mudou do Nordeste para o Sudeste, portanto, o eixo político também, a capital muda do Nordeste para o Sudeste. Urbanização. Você deve se lembrar que a sociedade açucareira era rural, agrária. Os engenhos ficavam na zona rural. Agora não, pessoal. Agora irão se criar cidades do dia para a noite. Quando se descobre ouro em determinada região, converge para lá 20, 30 mil pessoas. Então nós temos o surgimento de cidades, de povoados extremamente complexos, coisa que nós não tínhamos no Nordeste. Agora as pessoas têm que ficar próximo da extração, próximo das minas, da área mineradora. Então surgiam cidades do dia para a noite. Era isso que os visitantes diziam. Surgiam cidades do dia para a noite. Assim como desapareciam também. O ouro acabou, as pessoas migram para outra região. Então nós temos uma sociedade agora urbana, diferentemente daquela sociedade rural do período do açúcar. Crescimento do mercado interno. Pessoal, os mineiros precisam comer. Os mineiros precisam de ferramentas, precisam de roupas e, portanto, nós vamos ter agora um comércio interno dentro da colônia, coisa que nós não tínhamos. Você se lembra que o açúcar era pego, né, no interior do Pernambuco, levado para o porto e embarcado. Produtos industriais vinham de Portugal e distribuído. Nós não tínhamos uma integração dentro da colônia. Agora nós teremos. Como assim, professor? Ora, os tropeiros irão pegar. Lembra aquele gado no Nordeste? Aquele gado agora vai ser transportado para a região das Minas. Olha o mapa aqui. Será transportado para a região das Minas. A produção, né, da pecuária sulina do sul do Brasil também vai ser levado para a região das Minas. Então nós teremos aqui uma integração da colônia, um mercado interno. Uma lembrança, os nordestinos desenvolvem a carne de sol para transportar por muitos dias, né? Desenvolve a carne de sol, e os sulistas desenvolvem as charqueadas. Também é um tipo de salgar o alimento para que ele possa resistir a essas viagens. E aí você leva através dos tropeiros. Existem também o trânsito de monções, que eram monções, professor. Monções eram expedições comerciais que saíam do litoral do Brasil e percorrendo rios, igarapés entravam para a região das Minas. Normalmente o rio Tietê era utilizado pelas monções para entrar para o interior de Minas Gerais, para entrar para o interior do Brasil, né? Para as regiões das Minas. Então nós temos aqui uma integração, um mercado interno se formando dentro da colônia, coisa que nós não tínhamos no período anterior. Crescimento das camadas médias. Que é isso? Você deve se lembrar que a sociedade açucareira era composta por senhores de engenho e escravos, basicamente. Praticamente nós não tínhamos camada média. Agora nós já temos camada média. Na região mineradora, teremos o aparecimento de trabalhadores livres.
Para a região das Minas vem quem quer, como eu disse para vocês. Artistas, padres, religiosos de toda espécie, prostitutas, todo mundo vem para a região das Minas atraído pelo brilho do ouro. E a partir de agora, gente, cria-se uma camada média. E, inclusive, com maior possibilidade de ascensão social. Se você descobrisse ouro, você podia sair da sua condição de pobre e ascender à condição de proprietário rural ou dono de minas. Então era possível você até ascender socialmente, coisa que não tinha essa possibilidade no Nordeste brasileiro. Então nós teremos aqui o crescimento das camadas médias, comerciantes, religiosos, artistas, que vão compor a camada média, ampliando essa camada média. É óbvio que continua havendo senhores, donos das minas, continua existindo os escravos em grande quantidade, mas a camada média também expande-se. Existem histórias que até exceção, viu? É excepcional, viu, gente? Existem histórias que até escravos deixaram de ser escravos, compraram a sua própria alforria, porque eles conseguiam localizar, encontrar ouro e por algum motivo eles conseguiam comprar a sua alforria. Escondiam esse ouro e depois compravam a sua alforria dos seus senhores. Então, uma sociedade que tem maior mobilidade, além de ter maior classe média, também vai propiciar maior mobilidade. Não é um padrão, mas é possível você ascender socialmente, desde que você encontre metal precioso ou se dê bem no comércio, na sua atividade. Além de tudo, aumento populacional, mudança do eixo econômico, mudança da capital, urbanização, crescimento do mercado interno na colônia, crescimento das camadas médias da sociedade, nós temos, obviamente, um desenvolvimento cultural na colônia. Ou seja, para cá convergem artistas, pintores, escultores, engenheiros, arquitetos para a construção das igrejas, para decoração das igrejas, para fazer as esculturas, como é o caso do Aleijadinho, Mestre Ataíde no Rio de Janeiro e muitos outros. Tá? Aqui você vai ver, né, as construções das famosas igrejas de Minas Gerais, né, muito bem ordenadas, né, com ornamentadas, com ouro, com presenças de folhas de ouro, com a presença do barroco que está em voga nesse período, em Portugal principalmente, tá? Barroco que chega aqui com o nome de rococó, né? Já é um barroco adaptado e principalmente na poesia e na literatura, o arcadismo, que é assunto da literatura. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, esse pessoal todo, que boa parte deles escritores do Árcades. Pois bem, ficamos por hoje por aqui e esperamos nos encontrar em breve até a próxima aula. Um abraço a todos vocês.